paz do Senhor, povo de Deus. Que coisa linda. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor por poder estar aqui mais uma vez. Louva a Deus pela sua vida. Você que logo mais vai poder ver esse vídeo, poder ver aquilo que o Senhor Ele tem para nós nesse momento. Eu já dizer para os irmãos que fiquei um tempinho, né, queridos, um tempinho sem poder gravar, devido ao tempo de chuva, né, que estava por aqui. Então o tempo assim não estava tão favorável, para nós poder gravar, porque muito nublado o tempo, irmãos, e escuro, né? Mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo providenciou um equipamento para nós. Ele preparou, né? Ele enviou essa bênção para nós. E aqui estamos. Então eu acredito que não vai ter assim motivos maiores para poder não estar gravando, né, irmãos? É claro que a gente sabe também que existe todo uma ação espiritual também por trás de tudo, né, que acontece, para nos tentar, né, nos impedir de alguma forma de falar do amor de Cristo, né? A gente sempre fala por aqui sobre a palavra do Senhor, mas sabemos também que Deus nos deu essa ferramenta também para poder semear a palavra dele, né? E a gente sabe que o inimigo, ele nunca está satisfeito com aquilo que Deus ele quer fazer através de você e através de minha vida. Então, que possamos estar ligados naquilo que Jesus ele está falando conosco nesse tempo, né? E eu estou aqui com muita vontade de poder falar um pouco do amor do Senhor para nós. E sabe, queridos, é uma palavra que me veio quando eu estava aqui nessa demanda, nessa preparatória toda aqui. É uma palavra sobre Jeremias 1, que fala sobre o chamado de Jeremias, né? Jeremias ainda, acredito que muito era moço, mas eu acredito que ele era mais moço em questão de espiritualidade, em questão de conhecimento, porque você vai observar bem pelo texto bíblico que o Senhor vai dizer para Jeremias: Jeremias, eu te conheci, eu te ungi, né, como profeta, antes que houvesse, que você pudesse ir pro ventre da tua mãe, eu te escolhi, né, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Aleluia. E o Senhor está ali dizendo para Jeremias todas essas palavras, né? Só que Jeremias, por ser muito novo, vamos dizer assim, tão novo fisicamente, e tão novo também, né? Vamos dizer assim, espiritualmente também, em questão de conhecimento, né, queridos, a respeito daquilo que Deus tinha para ele. Então, quando o Senhor se manifesta para ele, vamos dizer que foi um pouco normal, né, a reação de Jeremias. E isso acontece com a gente também, né? Quando nós ouvimos Deus falar pela primeira vez, você vai observar que é uma mistura de sentimento. Você ama ouvir a voz de Deus pela primeira vez, você fica impactado, você fica assim, deslumbrante com tudo aquilo que você ouve, que você vê o Senhor falar com você, mas ao mesmo tempo lá no fundo dá um pouco de medo, né? Porque são coisas novas e você sabe que são experiências novas que você vai viver e não sabe exatamente onde que você vai chegar com tudo aquilo, né? E o que realmente vai acontecer. Então é normal isso acontecer, a gente ter um pouco de medo. Então Jeremias ele vai dizer para o Senhor: Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança, ou seja, se o Senhor tem as nações para mim, como eu vou me apresentar às nações? Como eu vou dizer? O que eu vou dizer? Como? De que forma? Ou talvez também, dependendo da situação de Jeremias, talvez o contexto de vida de Jeremias era assim, ele estava talvez em um lugar, talvez ele não tinha tanta condição. A Bíblia não relata tanto sobre esse assunto, sobre a condição financeira de Jeremias, mas talvez, né, ele não tinha aquela condição toda e não tinha uma preparação assim, né, como muitos teve, né, como Davi, por exemplo. Os irmãos de Davi eram irmãos todos preparados, né, irmãos, eles eram
totalmente preparado para lutar em guerras, mas Davi não, Davi estava apenas no pasto, cuidando de poucas ovelhas. Só que o interessante não é o homem, né, que preparou, mas o interessante é Deus, a preparação do céu. Então observamos o quê? Quando Deus, ele chamou Jeremias, é porque o Senhor já sabia que esse potencial ele colocaria sobre Jeremias. E ele disse, desde o ventre da sua mãe, eu te chamei, eu te escolhi. E as nações eu te dei por profeta, Jeremias. Então, Deus estava ali só simplesmente anunciando para ele aquilo que já existia. Então você vê que já existia isso, né? Para a vida de Jeremias, já existia isso já. E ele disse, eu sou uma criança, eu não sei falar, Senhor. Sabe essas pequenas desculpas misturadas com, né? E aí Jeremias ele vai falar isso, o Senhor diz assim, não digas que tu és uma criança. Porque onde eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dizer, dirás. Queridos, quando o Senhor ele fala isso para Jeremias, ele fala já anunciando, Jeremias, não temas diante deles. Eis que eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha, quando Deus diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, Deus já estava querendo dizer, não vai ser fácil. Porque você vê que a vida de um servo de Deus não é fácil, principalmente a vida de um profeta. Porque o profeta ele é totalmente sensível ao chamado, ao ministério, sensível à voz de Deus, ele é sensível para poder ouvir o que Deus está falando com ele e executar o plano que Deus colocou nas mãos dele. Então, então existe uma pressão muito grande sobre o profeta, porque ele realmente vai dizer aquilo que Deus mandou ele falar. Independente se estiver correndo perigo, ele vai dizer. Então, Deus já disse para ele, olha, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. E depois você vai ver que depois que Jeremias aceitou o chamado dele, ele foi para o calabouço, ele foi perseguido, né? E de todas as formas Jeremias foi perseguido, gente. Então foi um homem muito perseguido. É tanto que ele é conhecido como o profeta chorão, ele sofria muito. Ele chorava muito porque ele via muitas as pessoas errando, falhando, e Deus usando ele para falar, e mesmo assim as pessoas não o davam ouvido, não se convertiam, não saíam do pecado. Então, mas mesmo assim, diante de tudo isso, ele não rejeitou o chamado. De primeira mão, ele ficou um pouco com medo, mas quando Deus falou com ele aceitou o chamado dele. E isso, queridos, esse chamado de Jeremias reflete em nós. Deus também tem esse chamado para nossas vidas. E o plano de Deus, ele já está todo planejado, tudo arquitetado. Não existe nada que esteja fora. Às vezes nós pensamos assim, mas como é que eu vou fazer? Para onde eu irei? Como eu vou fazer? Quem vai me ajudar? O que vai acontecer? O que vai acontecer no final? Gente, desde o princípio está na mão de Deus, o meio está na mão de Deus e o fim de todas essas coisas também está na mão do Senhor. E nós precisamos aceitar nossa chamada, nós precisamos aceitar aquilo que Jesus ele propôs para nós. Ele diz assim na sua palavra, corre a corrida que lhe foi proposta, a corrida de um evangelista. E correr, queridos, não é fugir do plano de Deus para nós, mas é correr para cumprir aquilo que Deus ele preparou para que nós possamos fazer. Eu disse isso para alguém essa semana. Se nós pararmos a obra, o ministério, o chamado também para, porque o chamado e a obra, ela só funciona, queridos, com a gente caminhando, com a gente fazendo, com a gente executando. Não tem como, não existe a possibilidade de algo acontecer se nós pararmos. Por exemplo, nós saímos de um determinado lugar para ir de uma cidade para ir para outra. Se nós pararmos no meio do caminho e falar assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, você vai ficar ali até você morrer. Por quê? Porque se você não consegue nem voltar para trás e nem seguir para frente, ali mesmo você vai ficar. Nesse lugar mesmo você vai ficar. E assim a obra de Deus, se nós caminharmos fazendo a obra de Deus e depois nós decidirmos não fazer mais,
aquilo ali vai parar, não vai nem para trás mais e nem para frente. Então vai ficar parado. Então aquilo que era para acontecer, o que estava por vir, não vai acontecer mais. Por quê? Porque a gente parou. Então, gente, a obra de Deus é assim. Nós não podemos parar. Por mais que existam coisas, venham coisas, e às vezes vem motivos, é a família, é uma coisa, pessoas no ministério, pessoas que não conseguem compreender, pessoas que não conseguem entender a forma que Deus chamou você. E existe tudo isso. Mas existem muitas maneiras, de nós executarmos aquilo que Deus nos confiou. Né? Eu vi um testemunho de um servo de Deus que ele conta, talvez você que vai ouvir essas palavras que eu estou dizendo, talvez você até lembre, fala assim, já sei, é essa pessoa. Esse servo de Deus, ele é de uma determinada igreja e depois, nesse lugar, as pessoas não davam muito crédito para o que ele falava e ele pregava sobre Deus. E você vê que ele é um homem muito sincero, né? E ele pregava sobre o Senhor e as pessoas chegou para ele e falou assim, olha, você não sabe pregar, a forma que você prega é totalmente estranha. E ele ficou muito frustrado muito tempo. Ele ficou muito frustrado, irmãos, porque quem não se frustra ao ouvir na sua face, você não sabe pregar, a forma que você prega é estranha, né? Vamos aí ajeitar aí, porque o que você está fazendo não tá bom. Ou isso é horrível, irmão, ouvir isso. E o Senhor disse para ele, olha, abre um canal, vai pro YouTube e semeia a minha palavra. Hoje ele parece que ele tem, se não me engano, ele tem, acho que mais de 13 milhões, mais de 13 milhões de inscritos no seu canal. E os vídeos dele que ele faz tem muitas visualizações, e porque o conteúdo dele é um conteúdo muito bom. Então assim, Deus soprou o nome dele de alguma forma. Porque assim, o homem não pode parar aquilo que Deus ele tem para a sua vida, não pode parar aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, de alguma forma, Deus ele vai te usar para poder semear, para poder fazer aquilo que você precisa fazer. Então, é você que não pode desistir, é você que tem que fazer como Jeremias. Foi um pouco assustador no início, mas ele aceitou o chamado. Ele viveu o seu propósito aqui. E que nós também possamos viver o nosso propósito aqui, queridos. Aí talvez você pode dizer assim, mãe, eu não sei ainda qual é o meu chamado. Então, está fácil, porque a forma de nós descobrir o nosso chamado, eu também tenho muita dificuldade, porque assim, a gente que está um pouco na linha de frente, a gente faz de tudo um pouco. Então a gente acaba não focando 100% naquela área específica que Deus tem para nossas vidas. Mas eu tenho muito orado a Deus nos últimos tempos e tentado entender de fato, né? E isso já é um pouco claro para mim, né? Às vezes não expandiu assim da forma que era para ser, porque a gente tem aquela dificuldade de desprender para poder fazer, para botar para funcionar. Mas se você tem essa dificuldade, não entendeu ainda qual é o chamado de Deus para sua vida, vai para a oração, vai para o propósito, faz um jejum ali com Deus, uma oração, fala, Deus, eu só saio daqui quando o Senhor me responder. Eu tenho certeza que Deus, ele vai te mostrar. Ele vai mostrar para você aquilo. Porque se ele tem esse propósito na sua vida, se é o desejo dele que se cumpra, então imediatamente ele vai te responder. Mas não fique querendo que Deus te responda, que Deus te mostre, sem agir, sem ter uma ação. Então crie uma ação para poder criar uma reação no reino. Porque quando a reação do reino ali surgir, você vai ter resposta. Eu terei resposta daquilo que de fato Deus tem para nós. E quando ele nos mostrar de fato, quando ele mostrar para você, aí o que ele tem, o que ele quer que você faça de específico, vai, corra e faça. Tá bom? Porque esse vídeo aqui é mostrando para mim e mostrando para você que Deus, ele está com pressa. Tá bom, queridos? Deus, ele está com pressa. Eu ouvi uma palavra essa semana sobre a oração de Esther, sobre o propósito de Esther. E se você for analisar todo o contexto da história, todo o contexto da história de Esther, você vai ver que
logo ela vai descobrir para que foi que ela foi chamada e por que ela foi escolhida para ser rainha da Pérsia, né, no lugar de Vasti, porque Vasti ela não vai dar valor àquilo que ela tinha. Então o rei vai tirar Vasti do seu posto de rainha e vai escolher uma outra rainha. E nesse momento ele acha que ele está escolhendo Esté para ser rainha. Mas antes que Assuero escolhesse Esté para ser rainha, Deus já havia escolhido Esté como rainha. Quando o rei a escolhe, só é para poder cumprir aquilo que Deus já tinha feito. E aí, mais à frente, ela vai descobrir para que ela foi chamada. Porque através dela, da oração, do jejum que ela fez de 3 dias, com 3 noites, sem comer, e junto com os demais que estavam ali, em prol dos judeus, naquele meio tempo, ela descobriu para que foi que ela foi chamada. E por que ela foi para o trono, por que ela foi escolhida como rainha. Então, muitas vezes, às vezes vai acontecer coisas nas nossas vidas, que às vezes aparentemente, a princípio, não vai ser coisas boas, mas aquilo ali vai nos impulsionar a descobrir para que foi que nós fomos chamados. Porque aquela pressão vai nos empurrar para o propósito. Aquela pressão, ela vai nos empurrar para o propósito. Isso é muito bom. Às vezes dói, às vezes um pouco assim, constrangedor. Mas, queridos, ali vai nos empurrar para o propósito. Então, que você esteja aberto e aberta para descobrir por que foi que Deus te chamou, para que foi que Deus te chamou. Tá certo? Então, vamos nos despertar neste tempo, porque eu acredito, queridos, que esse é o tempo de nós focar naquilo que Deus preparou para todos nós, tá certo? Então, não se distraia com as coisas dessa vida. Não se distraia com as coisas, tá bom? E que possamos ficar ligados. Nós estamos num combate muito grande nessa terra. E nesse combate, nós não podemos perder. Tá certo, queridos? Neste combate, nós não podemos perder. Na verdade, o Senhor diz na sua palavra, né? Jovens, vocês já venceram o maligno. Né? Nós já vencemos o maligno, você já venceu, eu já venci o maligno. Então, o que nós precisamos fazer é perseverar, porque é na perseverança que nós vamos alcançar não somente as coisas aqui, mas vamos alcançar a nova Jerusalém, a cidade santa. E nós não podemos ir sozinhos. Tá certo, queridos? Nós não podemos ir só. Nós precisamos levar um pacotinho conosco. Tá entendendo, queridos? Nós precisamos levar um pacote conosco. E que pacote é esse, irmã? Aqueles frutos, né? Aquela semente que Jesus nos deu para poder multiplicar. Quem são essas sementes? São as almas. As obras aqui que nós iremos fazer para o Senhor. Esse é o pacotinho que Deus ele confiou a nós para entregar para Ele aquele dia, naquele grande dia. Tá bom, queridos? Então não se distraia com qualquer coisa, aliás, com coisa nenhuma nesta vida, e que nós possamos focar nossa mente naquilo que Deus ele quer para nós. Tá certo? Deus abençoe.